Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos clãs mais, icônicos de Vampiro à Máscara, os Nosferatu. Com certeza. Mas a nossa missão aqui é desmontar um pouco aquela imagem clássica, sabe? Do monstro escondido no esgoto. As fontes que a gente analisou revelam uma história secreta, cheia de linhagens que ninguém lembra e um papel central num dos maiores conflitos do cenário, a revolta anarquista. Exato. A gente vai descobrir caçadores lendários, reis africanos e até magos de sangue que mudaram completamente o destino do mundo das trevas. E é uma história cheia de reviravoltas, né? A gente vai conectar uns pontos que mostram que o poder e a influência dos Nosferatu vão muito, mas muito além das catacumbas que eles chamam de lar. Certo. A verdade é que por trás daquela maldição toda existe uma complexidade que, muitas vezes é subestimada, até pelos próprios vampiros do cenário. Perfeito. Então vamos começar com o grande fantasma que assombra o clã. Os Nictuku. A minha impressão deles sempre foi de que eram uma espécie de Nosferatu puro sangue, sabe? Sim, a versão original. Exato, uma versão mais poderosa. Mas as fontes que a gente viu, elas complicam bastante essa ideia, não é? Complicam e, na minha opinião, deixam a história bem mais interessante. A lenda diz que eles são uma linhagem cujo único propósito é caçar e exterminar os Nosferatu. O nome até significa aqueles que guiam para a morte. Pesado. Muito. E essa ideia de que eles são puro sangue vem da crença de que o sangue deles não se dilui. Mas o que o lore sugere é mais sutil, sabe? O sangue deles só se dilui com o tempo. Ah, então não é uma pureza mística. Já tira um pouco daquele glamour sombrio deles. Mas tem outra teoria, uma que me parece muito mais trágica e aterrorizante. Sim, é a minha favorita. A de que o Nictutu não é uma linhagem, mas um estado. Como assim? Um Nosferatu que sucumbe completamente à sua besta interior, que perde o último resquício de humanidade, ele poderia se transformar num Nictutu. Nossa. Pensa nisso. Uma criatura puramente instintiva, bestial, deformada, caçando nas sombras, onde ela vai encontrar as presas dela? Nos mesmos lugares onde os Nosferatus escondem. Nos esgotos, nas catacumbas. Exato. A caçada não seria por um decreto antigo, mas por simples proximidade. Oportunismo predatório. Isso é muito mais assustador. Não é uma guerra de linhagens, mas o clã sendo caçado pela sua própria versão, decaída. Pela sua própria maldição levada ao extremo. Exatamente. E se eles são esses predadores perfeitos, o que os torna tão eficientes na caça? Eles são basicamente uma contramedida biológica para os Nosferatu. Começa pela comunicação. Comunicação. Sim. Eles usam uma coisa chamada apócrifa do sangue. É uma linguagem baseada nos cheiros e vapores do vite, o sangue vampírico. Que loucura. Eles se aproximam, quase como num beijo macabro, e trocam informações complexas que são impossíveis de decifrar para qualquer outro ser. É o cúmulo da paranoia e da eficiência. Seus planos nunca podem ser interceptados. Uma linguagem de sangue é uma das ideias mais criativas e ao mesmo tempo grotescas de todo o cenário. E num combate direto? Como essa especialização funciona? É um jogo de pedra, papel e tesoura, onde eles sempre ganham. A principal ferramenta de sobrevivência dos Nosferatus é a ofuscação, né? A habilidade de ficar invisível. Claro. Só que os Nictuku contam com auspícios, sentidos sobrenaturalmente aguçados que simplesmente anulam essa invisibilidade. Eles veem o que não pode ser visto. Então a primeira linha de defesa já era. O que resta? E o confronto físico. Um Nosferatu encurralado vai confiar na potência, na força sobre-humana para esmagar o oponente. Certo. Mas os Nictuku têm rapidez, uma velocidade estonteante. Eles não precisam ser mais fortes e podem atacar 5 vezes antes que o Nosferatu consiga levantar o braço. Eles atacam primeiro, atacam mais vezes. E de ângulos inesperados. Eles foram moldados, seja por desígnio ou pela natureza da besta, moldados para ser os predadores ideais do próprio clã. A ser monstruoso. Como pode existir uma lenda interna sobre o vampiro mais belo que já existiu? Essa é a história de Yama, e ela é fundamental para entender a psicologia do clã. Ele é o santo graal dos Nosferatu, a prova viva de que eles nem sempre foram assim.
Certo. Além da conta que Yama foi abraçado pelo próprio antediluviano, o fundador do clã. Só que isso aconteceu antes da maldição ser lançada. Ele era da segunda geração, o Matusalém, de poder imenso, e ainda tinha sua beleza original. E o que o salvou da maldição que pegou todos os outros? Um ato de humanidade. Segundo as fontes, Yama teve visões do grande dilúvio, e em vez de usar esse conhecimento para benefício próprio, ele protegeu um grupo de mortais. Levou eles para uma caverna segura. Uau! E esse ato de compaixão tão raro num vampiro daquela idade e poder chamou a atenção do próprio Caim, o primeiro de todos. Do próprio Caim. Sim. Quando Caim finalmente amaldiçoou o fundador do clã e toda a sua descendência com a feiura, ele fez uma única exceção. Ele disse, mas não Ima. E assim, Ima foi poupado. Então ele virou um símbolo, não só de beleza, mas de uma nobreza perdida, de uma conexão com a humanidade que o clã inteiro perdeu. Exatamente. Ele é a esperança de redenção. Para os Nosferatu, encontrar Ima, que se acredita estar adormecido em torpor em algum lugar do Oriente Médio ou da África, Certo. não é só encontrar um ancestral poderoso, é encontrar a validação de que eles um dia foram belos e nobres. E talvez, só talvez, possam ser de novo. É uma busca que dá uma profundidade melancólica e esperançosa para o clã. Uma narrativa interna muito forte. É verdade. E essa capacidade de mergulhar em mundos complexos, sabe? De conectar pontos e entender sistemas. É uma habilidade que a gente vê muito em quem gosta de RPG. Totalmente. Geralmente é um público mais criativo, inteligente, muito envolvido com leitura. Sem dúvida. É a mesma habilidade de focar e absorver informação complexa. Uhum. É um perfil que se assemelha muito à dedicação necessária para desafios acadêmicos e profissionais de alto nível, né? Exato. Combina muito com a disciplina para estudar para vestibular, concurso público. Concurso militar, OAB, até residência médica. Isso. E falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E voltando à expansão do mapa, essa busca por Ima nos leva para fora da Europa, né? A imagem que a gente tem dos Nosferatu é muito eurocêntrica. Monstros em esgotos de Paris, Londres, Roma. Sim. Mas isso é só uma fração da história. Exato. Essa parte das fontes me surpreendeu muito. O isolamento subterrâneo que a gente associa ao clã não é só para manter a máscara. É principalmente uma estratégia de defesa contra os Nicturco. Isso. Mas em outras partes do mundo, a história é bem diferente. Especialmente na África. Completamente diferente. Na África, a linhagem Nosferatu, que é conhecida como Guruhi, ela inverte totalmente o estereótipo. Como assim inverte? Eles não são párias. Eles são reis. Eles cumprem o mesmo papel de liderança e nobreza que o clã Ventrue ocupa no Ocidente. E o mais chocante, eles têm orgulho da sua aparência. Orgulho? Orgulho? Eles não veem como uma maldição, mas como uma marca de identidade, um símbolo de poder e resistência. Eles não se escondem, eles governam abertamente. Vamos explorar isso um pouco. Como essa visão de realeza afeta a psicologia de um Gurushi em comparação com o Nosferatu europeu? Imagina um encontro entre os dois. Como seria? Pena, desprezo, provavelmente uma mistura complexa de tudo isso. O Gurushi veria o Nosferatu europeu como um primo que sucumbiu à vergonha, que aceitou o rótulo de monstro que os outros deram. Que se esconde, vive de restos. Isso, enquanto o Gurushi se senta num trono. Por outro lado, o Nosferatu europeu poderia ver o Gurushi como ingênuo, ou arrogante, ignorando o perigo real que a aparência deles representa num mundo dominado pela estética da Camarilla, né? É um choque cultural profundo dentro do mesmo clã. Gigantesco. E como os outros clãs na África reagem a eles no poder? É uma inversão total da ordem da Europa. É uma dinâmica de poder completamente diferente. Clãs como os Bruja ou os Gangrel, que valorizam força e sobrevivência, provavelmente respeitam mais os Guruhi. Eles veem líderes que não pedem desculpas por quem são. Mas e um Ventru ou um toreador?
Um recém-chegado da Europa ficaria horrorizado. A ideia de um monstro governando vai contra tudo que eles acreditam. Mas na África, os Guruhi estabeleceram seu domínio há séculos. Eles são a ordem estabelecida. Essa presença global, especialmente no Oriente Médio e na África, é a peça que faltava para a gente entender o próximo ponto, que é o clímax da nossa análise. O papel crucial dos Nosferatu na revolta anarquista. Primeiro, vamos pintar o cenário da época. Era um inferno para o clã. Eles estavam sendo massacrados. Pensa no que estava acontecendo ao mesmo tempo. Nos Cárpatos, eles eram as presas favoritas do clã Tzimisti e suas experiências de moldar a carne. Credo. Em Viena, os magos do clã Tremere sequestravam eles em massa para usar como matéria-prima na criação dos gárgolas, aqueles soldados de pedra. E, na ironia mais cruel de todas, quando os gárgolas finalmente se revoltaram contra os Tremere, eles também passaram a caçar os Nosferatu. Exato. Vendo eles como a origem da sua própria forma monstruosa. Eles eram atacados por todos os lados. E enquanto o clã lutava para sobreviver, a revolta anarquista explodiu. Os Assamitas, o clã de assassinos, se aliaram aos anarquistas e começaram uma campanha de diableria, caçando e devorando as almas dos anciões por toda a Europa. E a recém-formada Camarilla, que tentava ser a força da ordem? Estava perdendo feio. A seita inteira estava à beira do colapso. Poderosa que a tornava impossível de localizar. Os melhores magos dos Tremere, a base do poder arcano da Camarilla, tentaram e falharam. Miseravelmente. A magia dos Assamitas era antiga demais, complexa demais. A guerra parecia perdida. Então, em 1495, algo que não deveria ser possível, acontece. Um único Nosferatu, anônimo, cujo nome a história esqueceu, simplesmente aparece nos portões de Alamut. Ele sozinho conseguiu o que um clã inteiro de magos não pôde. E esse ato muda tudo. Com a fortaleza exposta, os Assamidas são forçados a negociar. Esse único ato de espionagem salva a Camarilla. E isso nos leva à grande pergunta. Como? Como um Nosferatu, um clã que não é conhecido por poderes mágicos, realizou o maior feito de espionagem arcana da história? Resposta está em outra linhagem secreta. As fontes nos apresentam os Hadi, uma linhagem de Nosferatu do Oriente Médio que pratica sua própria forma de taumaturgia, de magia de sangue. Isso por si só já é uma revelação. Nosferatu magos. Mas a origem dessa magia é o ponto-chave. Começou com um Nosferatu devoto chamado Tariq. Ele era muçulmano e o maior desejo dele era completar a peregrinação a Meca, o Hajj. Certo, mas vampiros não podem se aproximar de lugares sagrados. Exato, uma barreira mística no local queima os vampiros que tentam chegar perto. Determinado a cumprir seu dever religioso, Tariq buscou uma solução no ocultismo. E aqui vem o detalhe crucial. Ele não inventou essa magia do nada, né? De jeito nenhum. As fontes são claras. Tariq aprendeu os segredos da magia de sangue com um mentor do clã Assamita. O quê? E essa é a conclusão espantosa. A taumaturgia Nosferatu, praticada pelos Hadi, é uma derivação direta da taumaturgia Assamita. Elas compartilham a mesma raiz teórica. Peraí, vamos parar aqui. Isso é gigantesco. A Camarilla, a seita que define a política vampírica há 500 anos, que frequentemente trata os Nosferatu como seus informantes sujos e descartáveis, literalmente deve a sua existência a um deles. E essa história foi completamente apagada dos registros oficiais. Completamente. Não existe nenhuma estátua para esse Nosferatu anônimo em Viena ou em Londres. É o segredo mais bem guardado e talvez a maior dívida não paga da história vampírica. Isso redefine a relação de poder entre os clãs. Mesmo que só os Nosferatu saibam. Exato. A teoria mais forte e elegante é que o espião que salvou a Camarilla era um Hadi. Então, ele usou uma versão da própria magia dos Assamitas contra eles. Os Tremere falharam porque tentaram arrombar a porta com uma magia estrangeira. O Hadi, ele simplesmente tinha a chave. Exatamente. Ele entendia a estrutura daquela magia por dentro. Ele não precisou quebrar as defesas. Ele provavelmente as contornou ou as desfez usando os mesmos princípios com os quais elas foram criadas. Foi o espião perfeito para a missão impossível. Impressionante.
Então, resumindo o que a gente descobriu hoje, os Nosferatus são muito mais do que a maldição que carregam. Eles são um clã assombrado pelos próprios predadores, os Niktuku, que anseia por um ideal de beleza e nobreza perdido em Ima, que em outras partes do mundo não são párias, mas reis orgulhosos. Exatamente, e o mais incrível de tudo foram a arma secreta que garantiu a existência da Camarilla. Tudo graças a uma linhagem esquecida de magos de sangue do Oriente Médio. E isso nos deixa com uma reflexão final, um gancho para o cenário moderno. As fontes mencionam que essa linhagem esquecida, os Rabad, como parte da seita Ashira do Oriente Médio, fez um pacto recente com a Camarilla nos tempos atuais do jogo. Eles estão saindo das sombras. Exato. A questão que fica é: quais as implicações do retorno desses magos de sangue Nosferatu ao palco global? Com seus poderes baseados na fé e suas ligações históricas com os assamitas, que segredos antigos e conflitos novos eles podem trazer agora que a maior dívida da história da Camarilla pode finalmente ser